Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou responder as dúvidas referente à verdade sobre a depressão. Bom, muitas dúvidas apareceram, né? Então resolvi fazer esse vídeo. A primeira dúvida de um inscrito é que ele, ao tomar o remédio depressivo, ele diz que melhora os sintomas, certo? Primeiro, a depressão, que é um ataque espiritual, porque ninguém nasce com depressão. Ninguém adquire isso com o tempo. Não. O corpo humano está livre disso. Apesar do corpo humano sofrer devido à alteração de quando o ser humano foi criado pelos Anunnaki, porque o corpo humano, o seu DNA completo são 12 hastes, possuem 12 hastes, um DNA completo para o ser humano. Só que como lá atrás Enlil falou para deixar o DNA imperfeito para que ele não pudesse evoluir espiritualmente, principalmente falando, o DNA humano tem só apenas duas hastes, faltam 10. Mesmo com essa vamos dizer assim, com essa deformidade no DNA, o ser humano não nasce com depressão. A depressão, ela foi criada para, vamos dizer assim, mascarar a realidade do que o ser humano sofre. Porque, como eu falei no outro vídeo, os cientistas, médicos, especialistas não querem confirmar de que a depressão é ataque espiritual, porque isso vai envolver religiões, e muitas dessas religiões, fora o espiritismo, não aceitam. Eles acham que isso é coisa de demônio, isso é coisa do diabo, eles acham que essas coisas, referentemente falando, de certa parte mas não vão acreditar, não vão conseguir sair fora da caixinha que está preso, todos estão presos na Matrix, acreditar nisso. Eles vão falar que isso é loucura, que isso é coisa de como é que fala? História para boi dormir. Mas não, a depressão é ataque espiritual e ponto final. Mas vamos lá, a dúvida de um inscrito. Ele me perguntou o seguinte: bom, por que quando ele toma o remédio depressivo, os sintomas melhoram para ele? Existem vários tipos de ataques espirituais. Existem ataques espirituais para pessoas específicas, que são pessoas importantíssimas para a evolução humana, e quando ao despertar, essas pessoas vão ajudar a luz para ajudar a libertar as pessoas da prisão que está nesse planeta há milhares de anos. Não só o planeta está aprisionado, os seres humanos, principalmente os que não estão despertos. E a depressão para cada tipo de pessoa é um sintomas diferente. Existem aquelas pessoas especiais que reencarnaram nessa vida com um propósito maior para despertar, evoluir e ajudar e trabalhar a serviço da luz. Existem aquelas pessoas que vieram aqui para resgatar karmas, finalização de ciclos e concretizações de fardos que trazem de outras vidas. Então, entre esses dois tipos de pessoas, aqui vieram com vida, com missões especiais, despertar, ajudar as pessoas a despertarem, ajudar a trabalhar para a luz, essas pessoas, vamos dizer, mais especiais, porque reencarnaram nessa vida com missões especiais,
essas pessoas são mais atacadas do que as pessoas que vieram aqui para só finalizar ciclos, fechamentos de karmas e entre outras coisinhas. Não quer dizer que são missões fáceis, são missões também complicadas, mas os ataques espirituais a essas pessoas que vieram, entre aspas, com missões mais simples, as entidades que atacam essas pessoas são, vamos dizer assim, mais amenas, são um pouco mais menos agressivas, vamos dizer assim. Agora, aquelas pessoas com missões importantíssimas reencarnaram nessa vida até como anjos, arcanjos, como seres de outras origens para ajudar a despertar, ajudar os seres humanos a despertar, evoluir e trabalhar para a luz. Essas pessoas são atacadíssimas diretamente e muito mais fortes. Pode ter no ataque espiritual duas ou três entidades negativas ao mesmo tempo. Eu já vi uma pessoa sendo atacada com 2, 3 espíritos negativos ao lado dela, bombardeando a cabeça dela. Como eu falei no vídeo anterior, que essas pessoas assimilam tudo o que eles passam, porque eles criam um vínculo espiritual com essas entidades. Por ficarem muito tempo juntas, então cria um vínculo espiritual. Tem que fazer um tratamento espiritual em centros espíritas responsáveis, pelo amor de Deus, responsáveis, que trabalhem para a luz. Vai fazer um tratamento espiritual longo, para poder desprender aos pouquinhos a ligação entre ela e as entidades espirituais. Agora, essas pessoas, que nem esse inscrito me perguntou, por que quando ele toma um remédio depressivo, há um certo alívio para ele? Porque devido a isso, apesar do remédio depressivo, ele como que eu posso falar? O remédio depressivo, vamos dizer que ele como eu acho aquela palavra que pode encaixar melhor para poder entender. O remédio depressivo, ele pode mascarar e colocar o seu terceiro olho em volta acobertar a sua glândula pineal. Ele vai acobertar a sua glândula pineal, onde você não vai ter contatos ou vai dificultar mais ainda o seu contato com o seu lado espiritual para as energias positivas, para as entidades positivas, para anjos, arcanjos, seus mentores, seus protetores. Então, o remédio depressivo, ele pode, que nem eu falei no vídeo anterior, ele pode mascarar um pouco esses ataques espirituais para aquelas pessoas que vieram com missões. Vou explicar melhor isso. Tem pessoas que reencarnaram nessa vida na família que vocês nasceram com um propósito. Na família que vocês nasceram, vocês vieram com um propósito, ou finalizar um ciclo com sua mãe e seu pai, ou com seus irmãos, resgatar algum karma, ou com a sua mãe e seu pai, ou com seus irmãos, resolver vidas passadas com algum deles, desde lá de outras vidas, que você ainda não está conseguindo resgatar. Então, isso, vamos dizer assim, entre aspas, são missões um pouco mais leves do que a pessoa que veio aqui, em especial, a ajudar, primeiramente, despertar a si mesmo, ajudar a despertar outras pessoas e fazer missões especiais e trabalhar para a luz. Essas pessoas com um propósito um pouco mais fortes são atacadas 24 horas, 365 dias por dia, diretamente. E se essa pessoa procurar ajuda,
ou alguém aparecer na vida dessa pessoa, um namorado, e querer ajudar essa pessoa, ela vai sofrer em dobro o ataque espiritual. Vai sofrer em dobro. Aconteceu já, e já presenciei espíritos de outras vidas, bem antes, só para vocês terem uma ideia, bem antes de 1932. Tá até hoje com essa moça. Tô até hoje com essa moça. Tá até hoje. Incomodando ela. Porque na vida, quando ela era viva, naquela época, aquela entidade queria ela para ele. Ela não quis, ela o rejeitou, ficou com outra pessoa, mas aquela entidade está insistindo até hoje. Está insistindo até hoje. Eles são persistentes, eles não desistem fácil. Por isso que tem que ter uma luta constante. Tem que ter ajuda da família, a família tem que respeitar, tem que ter coragem e correr atrás para buscar ajuda para essas pessoas. Porque o remédio depressivo, para esses casos, vamos dizer assim, entre aspas, mais leves, ele vai dar um efeito paliativo, como eu falei no vídeo anterior. Ele vai conseguir dar uma melhora para essa pessoa, só que, na realidade, ele vai continuar preso. Porque o remédio depressivo, além de ser uma droga, ele impede o seu contato. Vamos explicar melhor. Esse remédio depressivo, ele mascara, né, a sua glândula pineal. E com isso, você não tem contato, tem dificuldades dobrado em ter contato com seus guias espirituais, com seus protetores, anjos, arcanjos. Eles dão um sinal para você, uma ajuda para você. As pessoas depressivas que tomam remédio, pelo menos a maioria que eu conheço e tive a oportunidade de conversar, além de vez em quando eles, ao eles tomarem ou elas tomarem, dá aquele efeito paliativo, mas não dura muito não. Eu vi pessoas tomar remédios e remédios, mais do excesso, para poder ter uma paz interior, mas mesmo assim não consegue. Então, referente a essa dúvida desse inscrito, é isso que está acontecendo. Você, melhor ainda, todas as pessoas que reencarnaram, lembrando, todas as pessoas que reencarnaram nessa vida, na família que vocês nasceram, tem um propósito. Tem um grande propósito. E para ajudar mais ainda, quando vocês saem pela rua, tá? Vocês saem pela rua, ir no mercado, ir para trabalhar, do momento que vocês saem das suas casas, todo ser humano, disse todos os seres humanos têm uma espécie de uma lamparina em cima do chakra coronário, só para vocês entenderem. Tem uma lamparina em cima do seu chakra coronário. E essa lamparina fica totalmente acesa 24 horas por dia, a 365 dias por ano. E como está assim na rua, infestado de espíritos, como fala aquela palavra? Perambulando de um lado para o outro. Bons que não sabem que morreram, bons que sofreram acidente grave, que ficaram aqui, os maus. Então, estão misturando, vai dar isso. Se você esbarra um com o outro, e você não percebe, você não sente, porque você não tem um conhecimento espiritual. Nisso, por exemplo, um espírito bom que chegou a falecer e não sabe o que aconteceu e o que está acontecendo e o que vai fazer. Os seres da luz, a colônia de luz espiritual da luz não pode vir aqui buscar eles na marra. Eles têm que querer. Então,
como você tem uma lamparina em cima do seu chakra coronário. Esses espíritos, tanto os bons que estão aqui, nem sabem por que estão aqui, principalmente os maus, você andando pela rua, eles vão algum deles vão se achar a sua lamparina bonita, confortável, passando alguma energia de conforto, e eles vão até você ficar preso a você. Só que eles não sabem, principalmente os bons, eles não sabem que eles vão te prejudicar. Porque do momento que até mesmo o espírito, entre aspas, bom, faleceu e está preso aqui, ele vai ficar preso a você e você vai começar a sentir as energias dele. É por isso que dá a impressão de que você está com depressão. Porque você, na realidade, está sentindo os mesmos sintomas que ele está sentindo. E agora, por exemplo, você está andando pela rua e um espírito maligno, um espírito que já está desencarnado há muito tempo, gostou da sua lamparina. Aí eles vão ficar do seu lado esquerdo. Por eles estar aqui há muito tempo, eles também têm deformidades, eles também têm problemas de saúde. E você começa a sentir o que eles sentem. Fora o que eles provocam em você para você sentir. É por isso que os sintomas que o depressivo ou a depressiva sente não são delas. São do obsessor que está sentindo aquilo. Por estar muito tempo já desencarnado, lá embaixo no inferno, e aqueles que estão aqui perambulando. Só que nenhum dos dois, a espiritualidade da luz pode vir aqui pegar na marra e levar. Eles têm que querer. Já é muito difícil converter um espírito trevoso para a luz. Imagina, por exemplo, um fulano que bateu com o carro gravemente e faleceu na hora, naquele local, e nem sabe que morreu. Já é difícil levar esse, imagina aquele trevoso que já está aqui há milhares de anos. Deu para entender? Os sintomas que o depressivo sente não são deles, é da entidade espiritual. Quanto mais, vamos dizer, trevoso ele é, mais a pessoa vai sentir, fora a capacidade que ele tem para colocar em sua mente tudo aquilo que ele quer que você sinta, que ele quer que você faça. Mas por que ele faça? Sim, ele tem a capacidade de fazer a pessoa pensar que você é incapaz, que você não tem forças, que você vai ser impossível de melhorar, que você não vai conseguir sarar, que você, entre outras coisas ruins. É isso que é a depressão. Agora, mas por que outra pergunta, mas por que os especialistas, as farmacêuticas não falam a verdade? É o seguinte, respondendo essa pergunta, eles não falam a verdade porque envolve isso, quantos e quantos milhões disso eles ganham através de um remédio depressivo. O remédio depressivo é caríssimo. É caro um remédio depressivo. Porque não é só um remédio depressivo que a pessoa toma. Não é só um remédio depressivo que o médico ou a médica vai indicar para essa pessoa. No máximo 3 ou 4 remédios depressivos. No máximo 3 ou 4. E mais o para dormir. Então não é só um remédio depressivo que a pessoa toma. No máximo, vou indicar 3 ou no máximo 4, só para os sintomas da depressão. Fora o remédio para dormir. Fora que todo esse bombardeamento de remédios depressivos não só faz mal para o lado espiritual da pessoa,
mas faz mal para o órgão, o organismo da pessoa, porque o remédio depressivo, você pode ver na boca, tem milhares de problemas que pode ocasionar, principalmente para as mulheres, tem ressecamento, né? É, e dificuldade para fazer o número 2, porque o remédio depressivo resseca completamente. Isso estou falando por testemunhas que eu conversei com pessoas depressivas, né? Pessoas depressivas que passaram para mim essa informação. Fora o mal que faz ao corpo humano. Apesar que todo remédio tem isso, mas o remédio depressivo é mais ainda, porque além de ele fazer mal ao corpo humano, ele bloqueia, ele coloca mais uma camada de manta na sua glândula pineal, para você não ter contato com o seu lado espiritual. Aí, aí me veio uma coisa aqui agora, eu vou falar para vocês, vou aproveitar para falar para vocês. Mas por que fizeram um remédio para bloquear a sua glândula pineal? Quem está por trás de tudo isso? Eles já criaram com essa função. Já tiveram a mente para bloquear isso. Porque são os obscuros que estão no controle do planeta. Que isso vai gerar um outro assunto. Mas os obscuros que estão aqui no controle do planeta há milhares de anos, sendo que o planeta Terra, no qual vocês conhecem, está preso, e é um conhecido até como planeta prisão, junto com os seres humanos. Os seres humanos também estão presos, fora a prisão do planeta, pelos obscuros há milhares de anos. Eles são tão astutos que eles pensam em tudo. Vamos criar a depressão para quando o ser humano sofrer ataque espiritual, eles vão achar que é depressão, eles vão tomar quilos de remédio, e não vai resolver. Principalmente aquelas pessoas mais especiais que vieram aqui como missões especiais para despertar, ajudar as pessoas e ajudar a libertar o planeta. Agora, aquelas pessoas que vieram só com fechamento de ciclos, né, finalizar seus karmas entre a família que você nasceu e resgatar vidas passadas, são importantes, mas elas sofrem menos. Que essas pessoas usando o remédio o remédio depressivo, vão conseguir ter uma vida mais, entre aspas, amena. Mas o remédio, além de causar problemas no corpo humano, ele vai mascarar mais ainda a sua glândula pineal por isso, para você não conseguir despertar, porque ali juntando todos os seres humanos desse planeta, todos, eles vieram com missão aqui, para cumprir aqui, todos. Principalmente seu lado espiritual, seu lado evolutivo, o seu crescimento espiritual, a sua evolução espiritual. Ninguém veio aqui só para curtir a vida doidado, fazer o que quer, gastar o dinheiro no que quer, ir no cinema, baladas, churrasco, não. Porque quando chegar a hora, e vai chegar a hora, que aqui só nesse planeta ficarão os merecidos. E esses merecidos quem são? São as pessoas despertas. São as pessoas que conseguiram se desprender da matriz, conseguiram sair da caixinha, conseguiram despertar e está evoluindo mais ainda. Então, recapitulando a dúvida do primeiro escrito. Ele tomando um remédio, ele há uma melhora nisso. Mas essa melhora é uma máscara que o remédio dá para esse inscrito, é uma máscara, porque pelo que eu sinto,
Ele veio aqui resgatar, finalizar karmas, fechamento de ciclo, resgatar resgatar vidas passadas e principalmente na família que ele nasceu. Por isso que ele tomando um remédio, os sintomas amenizam. Tá? Mas pode até ver, quando pode até perceber que ele vai ter que tomar esse remédio a vida inteira, porque o depressivo tem que criar muita força, muita oração. Se você quiser e tiver oportunidade, eu sugiro que faça oração. O Salmo 40, o Salmo 91 e o Salmo 23. Todos os dias. Todos os dias. Se puder mais do que 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, vai ajudar. O Salmo 40 é a libertação. Vai libertar, vamos dizer assim, dessa prisão no qual você se encontra nessa depressão. O Salmo 91 é proteção contra as entidades negativas, contra os espíritos negativos que estão ocasionando essa depressão na pessoa. O Salmo 23 é um complementar desses 2 salmos. O depressivo ou a depressiva que quiser fazer esses 3 salmos, pelo menos 3 vezes por dia, vai ajudar. Não vai sarar, porque além de você ler esses salmos, você tem que ter força espiritual, você tem que ter ânimo, energia e espírito de luta para poder vencer suas batalhas, que vai ser uma luta difícil, eu não vou mentir. Porque quando eles perceberem, ou ele perceber, ou ela perceber, que você está lutando para sair dessa prisão da depressão, entre aspas, eles vão tentar aumentar a quantidade de bombardeamento em você. Vai aumentar os sintomas? Vai aumentar, eu não vou mentir. Mas essa guerra, além das orações, além da sua força de vontade, além da sua persistência, além da sua vontade de se desprender dessa guerra, você vai vencer eles juntando tudo isso e mais a sua persistência de viver. É assim que você vai vencer esses ataques espirituais, essa depressão. É assim que funciona. Principalmente essas pessoas que vieram com um fechamento de ciclos, karmas, dentro da família que vocês estão, que vocês nasceram, né, resgatando vidas para cá. Agora, aquelas pessoas que vieram com um propósito muito maior, se desprender, se despertar, a ajudar as pessoas também, né? E ajudar a trabalhar para essas pessoas vão ser ataque triplicado. Eu não vou mentir. Vai triplicar o ataque com vocês, os sintomas, mas essas pessoas também sugiro. Leia o Salmo 23, o 40 e o 91. E se, além do Salmo, inclua o Salmo 25. Estão me sussurrando aqui para passar o Salmo 25 também. Então, o Salmo 23, o 25, o 40 principalmente, o 91 principalmente. 23, Salmo 23, 25, 40 e o 91. Isso vai começar, vamos dizer assim, a ajudar vocês a ter um pouco mais de forças, principalmente 40, que é a libertação. Vai dar um pouco mais de ânimo, forças, para vocês poderem ter a força suficiente para lutar contra esses seres trevosos. Porque, infelizmente,
A depressão é ataque espiritual. Não tem outra explicação. Não, infelizmente, ninguém, nem as mídias vão falar a verdade sobre isso. Eu tô vindo aqui falar a verdade, como eu prometi desde o começo. Doa quem doer, mas a depressão é ataque espiritual. Eu conheço pessoas depressivas, né? Sofrem até hoje. Por quê? Porque não tem força para poder lutar. Não tem ninguém que possa ajudar, porque muitas pessoas acham essas pessoas loucas, acham essas pessoas doidas, falsas, inventando sintomas, que isso é tudo invenção. Mas para com isso. Infelizmente, essas pessoas são importantes para a evolução de si mesmos e si mesmas e para esse planeta. E o inimigo, eles são tão astutos, além de ser tão astutos, eles são, na minha concepção, eu falo, eles são covardes, porque eles vão direto no ponto fraco da pessoa, eles vão direto no ponto fraco. Por exemplo, eles vão usar as pessoas ao seu lado para criticar você, caluniar você, difamar você, para você ficar mais irritado, mais irritada, para você achar que realmente você é incapaz de melhorar, para você achar que você é incapaz de sair dessa luta, de vencer essa luta, perdão. Eles são astutos. Eu falo isso porque eu já presenciei um ambiente assim. As pessoas, eles vão fazer com que as pessoas briguem com você, desiludam você. Por isso que eu falo, é uma luta muito grande e tem que ter muita força de vontade para poder sair dessa. Poucas pessoas eu conheço que conseguiram, mas conseguiram. Não quer dizer que você não vá conseguir. Eu acredito na capacidade de todas as pessoas, na força de todas as pessoas. Só que, infelizmente, o inimigo é astuto, covarde. Eles vão direto no ponto fraco da pessoa. Por exemplo, eu vou citar um exemplo real. Eu estava com uma mulher, uma moça, que ela é depressiva. Eu comecei a ajudar essa pessoa e o inimigo viu que eu estava conseguindo. Essa pessoa estava criando forças, está começando a criar forças, a acreditar em primeiro lugar e criar sua própria força, junto com a minha, para poder ela ser incentivada. Só que o inimigo, de certa forma, foi lá e um dos parentes dela, da família dela, e começou a colocar na cabeça dela: você não vai ser capaz, você não vai conseguir, você é fraca, você é uma inútil. É isso que os inimigos fazem. É por isso que muitas vezes os depressivos, as depressivas sentem isso. Mas não são deles esses sintomas, esse pensamento, é do espírito inferior que está colocando na cabeça dessas pessoas. É uma luta difícil? É. Mas não é impossível. Não é impossível. Bom, se tiver mais alguma dúvida, se eu conseguir esclarecer essas pessoas que tiveram dúvidas, qualquer coisa, eu faço outro vídeo. Não tem problema nenhum, faço com todo carinho, muita dedicação, tento explicar de uma outra forma possível. Mas tá aqui. Infelizmente, a depressão é ataque espiritual. A depressão é ataque espiritual. Não tem o que esconder mais. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Só que, como envolve isso, e também como os obscuros são astutos, mais covardes, eles vão fazer de tudo para essas informações não virem à tona. Por quê? Imagina a população desse planeta souber que a depressão é ataque espiritual.
vão começar a lutar contra eles, vão querer sair dessa, vão criar esperanças que a depressão tem cura. Sim, a depressão tem cura. Já vi pessoas sendo curadas, já vi pessoas largarem de remédios depressivos do nada. Eu sei que o remédio depressivo não pode ser largado de nada, hein? Não façam isso. Mas certas pessoas conseguiram. Tiveram não só a sua própria ajuda, mas tiveram ajuda de lá de cima. Dos seus mentores, dos seus protetores, seus guias espirituais, anjos, arcanjos, até mesmo de Deus, Jesus Cristo. E essas pessoas que eu conheci que largaram de uma vez, do nada. Inclusive, além de largar os remédios de uma vez, foi obrigado, porque uma dessas pessoas perdeu o emprego, não conseguiu emprego, perdeu o relacionamento de 8 anos e teve que fazer tudo sozinho. Praticamente tudo ao mesmo tempo. Vamos dizer assim, que em um lado da minha visão, aconteceu tudo de uma vez para essa pessoa despertar, sair da caixinha, uma evolução espiritual. E essa pessoa não sentiu efeito colateral nenhum dos remédios. Ela não sentiu necessidade de tomar mais remédios. Para você ver, para vocês verem que como quando quer uma coisa, quer ser curada, principalmente a força interior é capaz de fazer qualquer coisa. Mas repito, presta atenção, eu não indico parar de tomar um remédio depressivo de uma vez. Isso se quer um tratamento muito delicado, aos poucos, tá? Eu não indico, não estou aqui indicando ninguém para parar de tomar um remédio depressivo de uma vez, tá? Aconteceu com essas duas pessoas e eles conseguiram, mas teve ajuda de lá de cima, tá? Não façam isso, eu não estou indicando a ninguém parar de tomar um remédio depressivo. Como o seu corpo humano já está acostumado, isso requer uma ajuda profissional para parar aos pouquinhos, ok? Fica aqui então esse vídeo. Qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu faço outro vídeo explicando de uma outra forma para tentar tirar dúvida de vocês. Uma boa tarde a todos, tudo de bom.